Eu quero contar uma história pra vocês antes de começar o vídeo. Na verdade, já começando o vídeo. Eu fui... Já tem muitos anos isso, sim, já tem anos mesmo. Pra vocês terem uma noção, eu acho que era na época que saiu aquele filme 50 Tons de Cinza, ou 1 ou 2. Eu não lembro, eu acho que foi no segundo, ou seja, tem anos. E aí eu fui pro cinema com um grupo de amigas próximas, assim, do trabalho e tal, do trabalho que eu tinha antes, né? E aí a gente... Na verdade, agora lembrando melhor, eu tô confundindo toda a história. Calma, eu vou conseguir contar a história, eu contando a história sem medo. Na verdade, eu já não estava mais nesse trabalho, mas eu mantenho as minhas amizades, né, com algumas pessoas e tal. E aí eu fui no cinema com elas, mesmo não estando mais trabalhando com elas. Pronto, foi isso. Eu lembrei porque senão a história não ia fazer nexo, mas era isso. Eu já estava atendendo, né, eu já tinha aberto a minha empresa, Respire Sua Missão, tava atendendo como coach e tal. E aí eu tava no final do filme, a gente riu, brincou, não sei o quê, começou lá. Saiu do cinema, a gente indo lanchar juntas. As meninas, algumas das meninas começaram a perguntar assim, como é que tá sendo os atendimentos, eu quero fazer, super curiosa e tal. E eu comentando. E aí teve uma hora que eu compartilhei, assim, com elas, de uma situação com uma cliente minha que, assim, foi muito emocionante, que ela chorou me contando e tal, que é bem comum no Respire Sua Missão, mas foi muito legal, assim, dela ter uma mudança muito rápida, assim, porque ela tinha ressignificado uma crença que era muito bizarra, assim, de forte na vida dela, e ali tinha mudado tudo, assim, sabe? Quando, tipo, já teve essa sensação, assim, de mudar uma crença e falar assim, caraca, mudou tudo agora na minha vida. E ela se emocionou muito e tal. E aí eu falei assim, nossa, isso me tocou tanto, me emocionou muito também. Foi lindo, assim, eu me emocionei com ela. E aí uma das amigas, assim, uma das pessoas presentes, claro que eu jamais identificarei aqui, né? Vamos ser éticas. Mas uma dessas pessoas falou assim, então eu nunca vou fazer processo com você. Meio que falou brincando, mas sabe quando você sente que a brincadeira tem um pouquinho de seriedade também? Aí eu ri e falei assim, mas por que você tá dizendo isso, assim? Levando também na brincadeira e tal. Aí eu falei assim, porque se você se emociona com uma cliente, então você não, sei lá, como se fosse... Foi tipo, então você não deve atender direito, não deve estar preparada pra atender, alguma coisa assim. E aí aquilo, gente, virou uma chave dentro de mim do quanto as pessoas julgam a emoção, do quanto as pessoas julgam as lágrimas, as emoções, os sentimentos. Como isso, pra algumas pessoas, não pra todo mundo, não dá pra generalizar, claro, mas pra muitas pessoas tem uma visão de que isso é ruim, olha só. Aí eu perguntei assim pra ela assim, nossa, jura, mas qual é o problema de me emocionar com uma cliente se ela tá conseguindo mudar a vida dela? Ela falou assim, porque não é forte, né? Você tem que ter, exatamente, você tem que ser mais forte pra atender. Aí eu falei assim, tá, entendi. É um ponto de vista. Aí acabou ali, não falamos mais nisso, né? Comemos, lanchamos e tal. E nunca mais falamos sobre isso, até porque não é uma pessoa, assim, muito amiga, é uma pessoa muito próxima a mim. É mais uma conhecida, na verdade, do que as outras que eram mesmo minhas amigas. Então nunca tive essa proximidade com ela. Mas foi muito interessante, porque assim, ela falou uma coisa lá em 2016 que eu acho que eu vou carregar, sinceramente, pra minha vida pra sempre. E isso, hoje, com quase 3 anos, né? Então, assim, indo pra 3 anos, na verdade, hoje eu me vejo tão mais madura pra atender e tão, assim, pronta pra atender. E isso tem muito mais a ver, apesar de eu ter quase 10 formações em várias áreas, enfim. Mas isso tem muito mais a ver com o meu processo pessoal, a minha jornada de crescimento, de evolução, de equilíbrio emocional, minha jornada de terapia, de vários processos de coaching, etc. Do que com essa coisa de, assim, terapeuta faz isso, coach faz aquilo. E sabe, essas caixinhas de certo e errado, que não pode isso, não pode aquilo. Então o maior aprendizado que eu tive com essa coisa que podia ter, sabe, tipo, passado despercebido. Eu poderia ter ficado no ego, entrado na raiva, nossa, e querer provar ela. Nossa, dava pra ir pra 1000 caminhos. Mas o caminho que eu fui, e eu devo isso muito ao fato de eu fazer terapia há muitos anos, ao fato de eu buscar muito meu equilíbrio, né, ao fato de cada vez mais eu buscar essa... Eu sempre vou ter ego, mas quanto mais eu me conecto, que eu sou muito mais que o meu ego, com a minha mente, que os meus pensamentos, mais eu consigo me desprender dele e ver que eu sou um ser, sabe? E o ser, ele não
não dá tanta importância pra esse tipo de coisa. Então, o que eu quero trazer aqui, o maior aprendizado foi que parte da minha missão é justamente ajudar as pessoas a reconhecerem que os sentimentos, as emoções fazem parte da vida. E que se emocionar pode ser maravilhoso e que não precisa haver nada de errado com emoções, com chorar, com lágrimas, etc. Se você não enxergar assim. Tudo depende do seu ponto de vista. No meu ponto de vista, se eu sentir uma emoção, eu prefiro permitir que essa emoção venha, independente se eu estou atendendo ou não, pra ser sincera, pra ser autêntica comigo e com a pessoa com quem eu tô me relacionando. E como que é pra você? Chorar é fraqueza pra você? Ou sentir as emoções errado? Como é que foi na sua criação em relação a sentimentos? Você tinha pessoas que te permitiam, assim, que falavam pra você, não, pode chorar e tal. Isso é uma coisa muito importante. E aí uma outra história, bem resumidamente, falando de como isso pode ser incentivado desde criança. Outro dia eu tava na casa de uma amiga que tem um filho mais ou menos de 2 anos, 2 anos e meio já. Ele tava com muita raiva, assim, ele ficou com raiva de alguma coisa, não sei, por causa de um brinquedo, não lembro. E eu sei que ela é toda, assim, ela é terapeuta e ela faz terapia há muitos anos também. Ela tem uma consciência super expandida. E ela baixou e falou pra ele, filho, você está com raiva. Isso é natural, isso faz parte de você. Então fica com a sua raiva e quando passar, passou. E eu olhando aquilo, eu falei, meu Deus, já tenho vontade de ter filho antes ainda do que eu quero. Porque, assim, que maravilhoso e que especial a gente ter a possibilidade de ensinar uma criança pequena desde tão nova que sentir é natural. Então, que maravilhoso e que especial a gente poder se permitir sentir e permitir que as nossas crianças também, que vão ser, né, mais pra frente, os adultos que vão criar aí cada vez mais sua realidade, que elas também possam aprender a sentir e que isso é natural e saudável. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe seu comentário aqui me dizendo o que você achou. Se inscreve no canal, dá o seu joinha e a gente se encontra no próximo vídeo. Beijo! Foi? Tchau, tchau.